Para poder trabalhar com peças tão pequenas como a deste relógio, o relojoeiro precisa usar uma lupa presa à sua cabeça. Seu Carlos, dá para consertar o relógio sem usar essa lupa? Não, não dá. Para que as peças desse relógio funcionem com muita exatidão em um espaço tão pequeno como esse, elas têm que ser muito pequenas. E o que a lupa faz é ampliar a imagem da peça para que eu consiga colocar exatamente cada elemento em seu lugar. Muitas vezes o profissional de mecânica também se vê envolvido com peças muito pequenas, com perfis difíceis de serem visualizados. Neste caso, é preciso ampliar a imagem da peça para controlar suas medidas e conseguir a exatidão desejada. Mas não se consegue fazer isso com os aparelhos e instrumentos já estudados. Na teleaula de hoje, você vai ver que esse problema pode ser resolvido com o uso dos projetores de perfis. Você vai ficar sabendo como funciona e quais são as suas principais aplicações no mundo da mecânica. Não saia daí que a teleaula de hoje já está começando. Ai, caramba, essa peça é tão pequena que com esses instrumentos eu não vou conseguir medir. Mas nem por um Cristo eu vou medir essa peça. E aí, enlouqueceu, rapaz? Tá falando sozinho? Ô, Silva, ainda bem que você chegou. Eu tô com um problemão do tamanho da cabeça do alfinete. E qual é esse problemão tão minúsculo, hein, Tito? Pô, dá uma olhada no tamanho dessa rosca. Como é que eu vou conferir as medidas pra ver se tá tudo certinho? Deixa eu ver. Tito, com esses instrumentos aí não vai ser possível, não. Na realidade, o que você vai ter que fazer é ampliar a imagem dessa peça. Agora, para isso você vai precisar de instrumento com mais recursos do que essa lupa aí, hein? E que instrumento tem mais recursos para ampliar peças tão pequenas como essa? Esse aparelho aqui, ele tem recursos para ampliar peças muito pequenas, Caio. Ele é o projetor de perfil. Ele parece ser bem sofisticado, hein, Sofia? E é mesmo. Ele é o resultado de muito estudo. No começo, os meios ópticos de medição como esse projetor aqui, eles eram usados somente em laboratório. Com o tempo, eles foram conquistando as oficinas, resolvendo problemas, facilitando a produção, melhorando a qualidade dos produtos. Então ele deve ser muito usado hoje em dia. Hoje, em algumas situações, os projetores de perfil trabalham ao lado das máquinas operatrizes, ou muitas vezes mesmo sobre elas, mostrando detalhes da própria peça durante a usinagem. Quer dizer, então, que um projetor de perfil como este aqui permite verificar peças pequenas e de formatos complexos, é isso? Exatamente. Um projetor permite projetar na tela a imagem ampliada da peça que queremos verificar. Aqui, nós estamos verificando esta peça que está presa ao torno. Não que ela seja muito pequena, mas ela tem um formato complexo. E para essa finalidade, o projetor é a melhor ferramenta. Se você quiser obter os melhores resultados com projetor de perfil, você deve saber usar corretamente esse instrumento. Se você tem alguma dúvida, preste atenção e fique por dentro. Se a peça a ser medida for plana, você deve colocar esta peça sobre uma mesa com vidro. Agora, se a peça for cilíndrica com furo central, aí você deve fixar a peça entre pontas. Repare que esses suportes são montados na mesa, onde são adaptados 2 micrômetros que permitem medições por coordenadas. Para focalizar a peça, você deve aproximá-la ou afastá-la da objetiva. Isso é feito através de um dispositivo que é acionado por esta manivela. Com o uso destas lentes, você consegue ampliar a projeção de peças muito pequenas em 10, 20, 50 ou até 100 vezes em relação ao tamanho original. Isso facilita demais a observação. Veja que, em alguns modelos, a tela do projetor pode ser circular, rotativa e dividida em 360 graus. E com o uso de um nônio, você ainda pode realizar leituras com resolução de 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos. Você pode ainda controlar a peça comparando sua projeção com um desenho ampliado da peça em acetato transparente fixado na tela do projetor. Uau, Silva, se eu puder comparar o desenho ampliado dessa peça com a sua projeção, aí sim, eu vou ter uma excelente visualização. Ué, mano, você pode fazer essa comparação.
Tudo que a gente tem que fazer é pegar essa peça e levar para um laboratório de metrologia. Bom, então vamos lá. Eu tô louco pra saber se ela tem qualidade pra ser entregue pro cliente. Calma, Tito, calma. Primeiro você precisa conhecer os sistemas de projeção. Então vamos nessa que eu tô todo ouvidos. Olha, eu confesso que tenho algumas dúvidas sobre esse assunto. Então o melhor que a gente faz é ouvir o que a nossa técnica em metrologia tem a dizer sobre essa matéria. A primeira coisa a saber sobre esses sistemas é que eles nos permitem visualizar uma peça destacando o seu contorno, a sua superfície ou ambas. Sofia, me explica melhor cada um desses sistemas de projeção. O primeiro deles é o de projeção diascópica, quando se destaca o contorno da peça. Nela, a iluminação é feita transpassando a peça a ser examinada. Desse modo, nós conseguimos uma silhueta escura na tela, limitada pelo perfil que queremos verificar. E como é que isso é possível, Sofia? Dá uma olhada nesse esquema de funcionamento do projetor. Repare que existe um dispositivo óptico na frente da lâmpada. Ele é chamado de condensador, porque concentra o feixe de luz sobre a peça. Assim, os raios de luz não detidos por ela atravessam a objetiva amplificadora e são desviados por espelhos planos até iluminarem a tela. E quando esse sistema é mais usado? Na medição de peças com contornos especiais, como pequenas engrenagens, ferramentas e roscas. Agora existe um outro sistema, que é o da projeção episcópica. Ele destaca a superfície da peça. Nesse sistema, a iluminação se encontra na superfície da peça, cujos detalhes aparecem na tela. Eles se tornam ainda mais evidentes se o relevo for nítido e pouco acentuado. É muito usado no exame de acabamentos superficiais, impressos, gravações e até de moedas. Existe ainda um terceiro sistema que permite visualizar tanto o contorno quanto a superfície dessa moeda, certo? Certíssimo. Você poderia mostrar como é feita a montagem e a regulagem do projetor de perfil? Bom, antes de mais nada é preciso selecionar a objetiva que mais se adapte à peça que vai ser medida. Isto feito, é só posicionar a chave que permite a projeção episcópica, diascópica ou ambas. Depois ajustamos o foco e alinhamos a mesa, o que deve ser feito de modo que a imagem do objeto na tela se desloque paralelamente ao eixo de referência. O último passo é centralizar o filamento para obter uma boa projeção diascópica. Agora, no caso da projeção episcópica, é preciso posicionar o feixe de luz sobre a peça. Depois, colocar o filtro que protege a visão do operador. E por último, arrumar o feixe de luz. Pronto, Silva. Agora que eu conheço tanto os sistemas de projeção quanto a montagem e a regulagem do projetor, eu acho que eu já posso fazer a verificação dessa peça aqui, ó. Tito, antes da gente ir para o laboratório, deixa eu te falar como se faz a medição de roscas. Para medir roscas com o projetor de perfil, é preciso antes fixar a peça entre pontas. É muito importante não esquecer que uma das referências da tela deve ser alinhada com o perfil da rosca. O ângulo que ela faz com a direção 0 grau é lido na escala da tela e no nônio. E é só isso, Silva? Não. Para determinar o passo, basta deslocar a rosca através de um micrômetro. Como isso é feito? Isso deve ser feito de forma que a linha de referência ou retículo, primeiramente conhecida com o flanco de um filete e depois com o outro. Como é feita a medida? A medida do passo corresponde à diferença das duas leituras do micrômetro. Se a leitura inicial é de 5 milímetros e após o segundo alinhamento o instrumento marca 6 milímetros 995 milésimos, o passo vai ser igual à diferença desses dois números, que é igual a 1 milímetro 995 milésimos. Genial, hein, Sofia? Esse aparelho é super exato e facílimo de ser operado. É sim, Caio. E para que ele continue realizando as melhores medições e auxiliando no trabalho da mecânica, você não pode esquecer os principais cuidados para a conservação dos projetores de perfil. É o seguinte, você tem que primeiro limpar muito bem essa mesa de vidro aqui e também o objeto que vai ser ampliado. Tá, mas com que produto que eu limpo isso daí? Olha, você pode limpar com benzina ou com álcool. Só as partes óticas, que são as mais delicadas, você deve usar o álcool isopropílico. E quando acabar a limpeza, o que é que eu faço? Olha, você tem que manter as lentes muito bem fechadas e em lugar seco.
E as outras partes do projetor? Tem algum cuidado especial a ser tomado com elas? Tem sim. As partes móveis, elas devem ser lubrificadas com um fino óleo apropriado. E as partes fixas que não tiverem pintura, elas podem ser limpas com benzina. E depois você unta vaselina líquida e pastosa misturada. Tá bom. Então, quando eu for cuidar dessa maravilha, por que você não aproveita e dá uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que o projetor de perfil é um aparelho muito usado para o controle de peças pequenas com formatos complexos. Aprendeu que a projeção diascópica permite destacar o contorno da peça e que a projeção episcópica destaca a sua superfície. Viu ainda como se faz a montagem e regulagem do projetor de perfil e como é realizada a medição de roscas. Bom, Silva, que bom que a medida das roscas estava certinha, hein? Eu nem saberia como fazer para entregar a encomenda para o cliente se não fosse o projetor de perfil. Ia ser complicado, né, seu tio? Agora, se você quiser dominar esse grande recurso da metrologia, vai ter que praticar bastante os exercícios que estão aí no seu livro de estudos. Eles são a garantia do seu melhor aprendizado. Então, mãos à obra e até a próxima. Tchau, tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.